36ª Fartal 2012, Feira de Artesanato e Alimentos, aqui no Parque de Eventos do CTG Charrua. Nós vamos conversar agora com Luiz Lodarski, que é empresário da imobiliária Aplicar, que está há 23 anos em Foz do Iguaçu, compra, vende e administra. Senhor Luiz, seja bem-vindo aqui na TV Com Foz, no programa Society e também aqui na feira, na Fartal, com a imobiliária Aplicar. Boa noite, muito obrigado pelo convite, pela entrevista. E eu estou aqui para esclarecer algumas dúvidas do telespectador e de vocês. Vamos contar um pouquinho da sua história, senhor Luiz. O senhor é conselheiro também do Secov, faz parte da diretoria. Então, a gente começou como um curioso, como vindo para Foz. Eu trabalhava numa instituição financeira e vim para cá meio que a convite. E acabei ficando. Gostei muito do ramo, aquele ramo onde você tem muito relacionamento interpessoal. Eu gosto disso, é do meu sangue, né? E o ramo imobiliário foi um prepulsor para isso, para chegar até hoje. E gosto muito do ramo imobiliário. Você vê que ele está muito aquecido, sempre foi aquecido. Eu costumo dizer que 6% da cidade é do corretor. Então, ele tem muita atividade. Você criando, você pode ganhar muito dinheiro. E há 23 anos aí à frente da Aplicar, o que o senhor mais tem feito? Tem vendido, tem administrado? De fato, de tudo um pouco. Mas a gente tem que ser tendencioso ao mercado. Hoje o mercado principal que eu visualizei foi o Minha Casa Minha Vida, onde começou praticamente há 4 anos. Eu fui de cabeça nesse setor de Minha Casa Minha Vida e de fato ele proporcionou bastante alegria para mim e evidentemente para o cidadão, aonde muita gente pôde comprar. Eu acredito hoje que nós estamos com praticamente em torno de mais de 3.000 casas entregue com todos os investimentos aqui da cidade. E pode ter certeza que o recurso não param. Segundo o governo federal, nós vamos ter aí até 2014, 2016. Por quê? Porque o FGTS tem recurso para isso, o governo está disposto, é um carro-chefe. A construção civil é conhecida como grande prepulsora de emprego e o governo gosta disso porque dá muito retorno de tributo para ele e está dando certo. Casa própria, o seu sonho começa aqui, começa na Aplicar, não é, seu Luiz? Com certeza começa na Aplicar. A Aplicar tem dado muita alegria a muita gente. Seu Luiz, fala um pouquinho pra gente também, você é um representante da Caixa, né, como o senhor já citou, foi gerente de banco e também tem 42 parceiros e está presente em 37 bairros de Foz do Iguaçu. Pois é, então, tudo isso começou assim, a gente acreditou no projeto Minha Casa Minha Vida e começou pedindo para algumas pessoas que tinham dinheiro aplicado, dizendo que isso era um bom negócio. E acabou as pessoas acreditando e foi virando um grande interesse. As pessoas tiveram muito interesse em ter essa lucratividade, aonde via que os investimentos no ramo imobiliário era melhor do que você estar com dinheiro ocioso. E, logicamente, a gente começou com uma pessoa. Hoje nós estamos com 42 parceiros e em 37 bairros nós estamos, a Aplicar está proporcionando toda essa gama de bairro, todo tipo de casa de 50, 60, 70 metros. Evidentemente, nós também temos outros tipos de imóvel, até de alto padrão. Mas o foco principal que a gente está tendo hoje é o Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida. Também tem condomínios, né? O senhor falou. Tem um condomínio hoje, um condomínio de alto padrão, que é na Avenida Felipe Vancha, uma região muito importante, onde tem uma perspectiva de crescimento muito grande, a quantidade de condomínio naquela região, e a cidade tem uma tendência para aquela região. Então, a gente acreditou muito nisso, e os investidores também, e a gente também tem nesse setor investido alguma coisa. E a quantos minutos do centro?
Ah, é bem pertinho. Eu acredito que em torno de 6, 7 minutos você está no centro. Tá vendo? Para você que anda aí na correria, sempre, né? As pessoas hoje em dia são muito atarefadas, não é, seu Luiz? E gostaria de ter assim, chegar mais rápido, fazer as coisas mais rápido. É uma avenida principal, ela vai inclusive a ser alargada porque ela já tem uma necessidade própria, está tendo muito movimento. Então hoje a cidade não é tão grande assim. Mas você veja bem que os congestionamentos centrais já estão um problema sério. Então a vida nos bairros começou a ter vida mais própria. As pessoas se aperceberam que nessas regiões também compensa. Você veja bem na Vila A, na Avenida 9, por exemplo, Avenida 3 e 9, como cresceu. A Avenida República Argentina, quando eu cheguei aqui, mal tinha um monte de áreas que estava até na terra ainda, nem calçamento não tinha. E nem se falava em Avenida Felipe Vanche. Então hoje o setor para Itaipu, por exemplo, pela Unila que está vindo para cá. Aliás, a Unila é uma coisa interessante tocar no assunto, porque ela também, hoje eu estou sendo procurado com grandes investidores de São Paulo, por exemplo, de outras regiões, vindo fazer pesquisa, isso recentemente. Semana passada eu dei uma entrevista para uma empresa que foi fazer consultoria para Foz do Iguaçu, de investidores de fora olhando Foz do Iguaçu. Então, com grandes investimentos, que eu não posso aqui estar antecipando por uma questão de ética, mas tem muita coisa imobiliária para acontecer. O Foz do Iguaçuense vai ver coisas fantásticas acontecendo no ramo imobiliário, principalmente na área condominial horizontal. Agora, Foz do Iguaçu, como o senhor já falou, está crescendo no ramo imobiliário, nas construções civis, né? Não só no turismo, que as pessoas pensavam que Foz do Iguaçu era só para o turismo, né? Na verdade, assim, eu acho que o turismo é importantíssimo. Você veja bem que nós temos coisas interessantes que nós aqui não damos muita importância. Nós temos uma maravilha do mundo, nós temos a maior hidrelétrica do mundo, nós temos uma tríplice fronteira. Eu acho que a vida de Muamba passou. Existe ainda muito comprista, vamos dizer assim, é mais chique, mas sempre vai ter. Você vê que Foz do Iguaçu não se preparou tanto. O que aconteceu? Perto de Guaíra, perto do Mato Grosso, cresceu demais a fronteira lá, nesse mesmo ramo de atividade aqui do Paraguai. Hoje nós estamos se apercebendo disso, nós temos mais atendimento, cidades mais limpas, o poder público está cuidando mais, não só brasileiro, mas paraguai e argentino. Você veja bem que você vai na Argentina, é bonito, o Paraguai está melhorando, Foz do Iguaçu também está crescendo. Então o empresário tem que ficar alerta, tem que ficar atento, que o desenvolvimento está vindo e vindo com muita força e nós não estamos se percebendo muito disso. Nós, como imobiliária, por exemplo, nós estávamos muito quietos. Nós não acreditávamos muito. E hoje nós somos obrigados a ter mais gente, mais pessoas especializadas, senão a gente fica para trás, porque está vindo grandes empresas de fora. A Romex, por exemplo, que está vindo aqui com 2 mil casas, a Rodobens e outras empresas grandes que estão vindo e que nós não se percebemos. Por que nós não fizemos isso? Por que nós não fizemos, o empresário não investiu nisso? É aquela coisa, santo de casa parece que não faz muito milagre, mas exatamente. E pega a oportunidade. E perdemos muita oportunidade. Graças a Deus tem empresários na cidade que estão vendo isso, está investindo e está ganhando muito dinheiro. Isso é o mais importante. Muita renda. Muita renda significa muito emprego e mais felicidade para todo mundo. E, logicamente, o funcionário vai comprar mais casa. E eu estou aqui para servir eles. Para vender mais casa, né? Seu Luiz, o senhor também é pioneiro em termos de consultorias, né? Pessoa que tem um dinheirinho guardado e quer investir e não sabe o que fazer ou aonde investir esse dinheiro, está aqui o senhor Luiz na Aplicar Imobiliária a Aplicar para te orientar o que fazer com esse dinheiro, não é assim? Evidentemente é assim mesmo, porque hoje eu sempre digo assim, a falta de informação é tudo. Existe muitas oportunidades, não só no ramo imobiliário, como qualquer outra. A própria ACIF tem se preocupado com isso, o Sebrae tem dado muito suporte nisso. E eu, dentro do ramo imobiliário, procuro fazer consultorias, ou seja, orientar bem a pessoa, porque muitas vezes o cidadão vem lá vender um imóvel. Ah, Luiz, eu quero vender um imóvel. Aí eu fiz tantos metros quadrados em tal local. Lugar errado, metragem errada. Então,
tudo tem um segredinho. Então a gente dá essa orientação para as pessoas para aplicar bem o dinheiro, para ter mais rotatividade. Então, porque imóvel é uma coisa interessante, é como se fosse qualquer outro objeto. Se mal feito, mal lapidado, ele vai ter dificuldade de venda. Então é interessante a pessoa procurar, antes de construir, fazer uma consultoria. É a mesma coisa de abrir uma empresa. A pessoa muitas vezes, sonhei abrir um chaveiro, abrir uma coisa e tal. Ele tem que procurar o Sebrae, procurar a CIF, por exemplo, e pedir orientações para ver pesquisa. Hoje só se faz nisso. Então muita gente, antigamente muita empresa abria e fechava. Tem uma estatística que diz que não sei quantos % fecham rapidamente. Por quê? Falta de estudo. Então, no ramo imobiliário também não é diferente. Você tem que ter estudo para isso. E eu tenho me especializado, tenho procurado muitas informações e com bastante ética a gente tem deixado muita gente feliz, não só o mutuário que compra o imóvel, mas também o investidor. Senhor Luiz, eu gostaria que o senhor desse uma dica para as pessoas que queiram investir, que queiram comprar, que queiram vender e que queiram ter a sua casa própria, porque a Aplicar está aí há 23 anos, consolidada, uma empresa consolidada no mercado em Foz do Iguaçu e muito bem preparada com a sua equipe para te orientar, fazer o negócio certo. Principalmente o que eu gostaria de falar é para a pessoa interessada em comprar o imóvel. Muita gente chega até nós despreparado para adquirir esse imóvel, ou seja, ele não tem renda. Aliás, tem renda, mas não tem a comprovação. Ele ganha, mas não tem como comprovar. E ele precisa se preparar para isso, porque a instituição financeira, hoje, ela precisa que seja aprovada aquela renda. Hoje, até a renda informal, hoje pode ser feita. Então, a pessoa tem que se preocupar, cuidar bem do nome, para não ser reciprocado. Ele tem que ter, por exemplo, uma conta, uma história no banco, aonde ele quer financiar, no caso, gostaria que fosse na Caixa Econômica, eu sou representante. Então, para que possa, no histórico dele preparado, ele tenha maior facilidade. Porque, queira ou não, o comércio é uma troca. O que você tem para me dar, eu te dou. Isso é uma troca, uma barganha. E sempre foi no mundo, foi assim. Então, é preciso que o cidadão se prepare para isso. E não é difícil, é muito fácil. Se preparar a sua declaração de imposto de renda, recolher imposto que muita gente não gosta, mete o pau, que fala que não gosta, mas é necessário, é preciso, porque o benefício é muito maior do que ele está recolhendo. Ele acha que é um desbenefício a não recolher o imposto, etc. Mas é o contrário, ele se preparando, ele pode ter muito benefício. Você veja bem, o governo hoje está dando até 17 mil de subsídio, não é pouco. Não é pouco. Um imóvel, você veja bem, de 60 mil reais, por exemplo, significa 25% o governo está dando. Então o restante que ele vai financiar, dá uma pequena entrada, o resto o governo financia até 25 anos, 30 anos, quer dizer, há muita facilidade. Mas o que acontece é que o cidadão chega e não tem renda comprovada. Então os contadores estão aí para dar orientação e eu hoje estou preparado, todos os meus corretores, a orientar as pessoas como fazer isso. Muito obrigada, então, senhor Luiz, pela sua participação aqui na TV com Foz e que o senhor tenha muito sucesso, muitas vendas, né? E muitas pessoas aí para ser orientadas e adquirir o melhor imóvel, aplicar bem o seu dinheiro. Eu agradeço muito a entrevista e, logicamente, eu sou uma pessoa assim que gosto muito de dar esse apoio ao cidadão, também sou um deles. Quando a gente tem uma desinformação, a gente fica muito decepcionado quando tem um setor que não orienta a gente, sei disso. Então, a minha parte eu estou fazendo e eu quero que todo mundo explore, pode explorar quando quiser. A gente está aberto no horário comercial, na Marechal Deodoro 1871 no centro, e tem muita gente para atender e orientar vocês. Obrigado. Obrigada e sucesso, senhor Luiz. A Aplicar há 23 anos em Foz do Iguaçu.